Ontem, quem viu o jogo contra o Flamengo teve aquela sensação, contra o Alcas, perdão, o jogo do Flamengo contra o Alcas pela Libertadores, teve aquela sensação de estar novamente em 2019, 2020, tamanha relevância da atuação, do desempenho do Bruno Henrique nessa partida do Maracanã. Enfim, a torcida está encantada novamente e está querendo elevá-lo ainda mais aos postos mais altos da idolatria pelo que ele tem apresentado, pela história dele no último ano, né, 10 meses afastado por uma lesão séria no joelho, e ontem, de fato, essa sensação de que ele, enfim, o Bruno Henrique voltou, né, foi o primeiro jogo dele como titular, jogou até os 29 minutos do segundo tempo, fez um gol, e o detalhe é que esse contexto todo dessa recuperação se dá justamente no momento em que você estava mencionando agora há pouco, né, a questão contratual dele passa a ser muito relevante. O Bruno Henrique é um dos jogadores desse elenco do Flamengo que ainda não tem contrato para 2024, ou seja, o vínculo termina em 31 de dezembro de 2023, e aí, a partir desse final de semana, 1º de julho, como você mencionou, jogadores já podem assinar, né, jogadores que não têm esse contrato para esse prazo além de 2024, já podem assinar um pré-contrato com algum outro clube para tentar aí resolver qual é a situação de futuro no mercado. Fato é que o Bruno Henrique tem a companhia de gente de quilate pesada aí nesse status aí de incerteza ainda em relação à temporada seguinte. Gente como, por exemplo, Everton Ribeiro, Davi Luiz, Rodrigo Caio, Felipe Luiz, enfim, jogadores, e até o próprio Vidal, que a gente já comentou aqui em outra ocasião, jogadores de peso, né, medalhões, como a gente chama no jargão do futebol, e ainda não tem essa situação resolvida. Um detalhe é que o contrato do Bruno Henrique atual, né, 31 de dezembro de 2023, é a data, um dia depois do aniversário dele, que ele vai completar 33 anos. Então, esse contexto aí do Bruno Henrique vai chamar atenção para a gente acompanhar a forma com a qual ele vai se desenvolver aí nos próximos meses, semanas, nesse elenco do São Paulo, para entender melhor o posicionamento da diretoria do Flamengo. Ainda nada foi oferecido a ele em relação a isso, né? A diretoria está segurando um pouco essas situações como um todo. O único contrato recente que foi renovado foi o do goleiro Matheus Cunha, que também se encerraria ao final do ano. Então, a diretoria preferiu já resolver a situação do goleiro, que é jovem, enfim, mostra ser promissor, mas tem esses medalhões aí em aberto para resolver o futuro, e o Bruno Henrique mostrando nesse jogo contra o Alcas que, enfim, ainda pode render, né? E agora a gente vai acompanhar o desenrolar dos fatos para entender qual a relevância dele nesse encaixe do time aí de Jorge Sampaoli. Mas não. Em cima disso, do futuro do Bruno Henrique, já sabendo dessa situação, desse contexto que não envolve só ele, Igor, e de outros jogadores, o Flamengo sinaliza de alguma forma no bastidor, ou você ouve de informação do que conversa, quando pretende resolver essas situações, já que agora a janela do pré-contrato já vai se escancarando para quem quiser chegar e fazer aquela consulta. Opa, tudo bem? Oi, sumido, como é que tá? Dá aquela sondada, é normal de mercado. Então, a partir de agora de julho, e essa situação vai ser mais comum. O Flamengo pensa num prazo, assim, até quando resolver, ou vai ser caso a caso? Não dá para a gente colocar todos no mesmo balaio aí, né? Até porque são situações e relevâncias, né? Protagonismos diferentes de cada um dentro desse elenco do Flamengo. Então, toda vez que a gente consulta algum dirigente, eles adotam esse discurso de que vamos devagar, paciência e tal, ainda tem tempo. Apesar, obviamente, se estivéssemos jogando o famigerado, famoso futebol manager, já daria para lá abordar para assinar um jogador, né? Mas na vida real, um pouquinho diferente, permite um pouco dessa flexibilidade aí em relação à condução de alguns casos, né? E, sobretudo, quando a gente fala, enfim, a gente dá para separar esse grupo de 6 jogadores que eu mencionei, né? O Bruno Henrique, com esse nível de atuação, ele acho que se encaixa um pouco mais num contexto parecido com o do Everton Ribeiro, em termos de relevância no elenco, enfim, do que tem entregado em campo, como é que tem sido o nível de atuação. A gente tem o Davi Luiz ali no segundo escalão, e aí quando chega para analisar o cenário do Felipe, que tem jogado bem menos, apesar de ter jogado muito bem ontem, entrou como lateral, terminou o jogo como volante, polivalente, mas é de uma geração já mais avançada, na geração 8-5, né, o remanescente da geração 8-5 que já teve Diego Ribas e Diego Alves no Flamengo, está estudando para ser técnico, enfim, o Felipe está num estágio um pouquinho mais avançado da carreira, e o Vidal, por fim, que já até falou para a imprensa chilena que vai embora do Flamengo mesmo. Enfim, são contextos diferentes, situações pontuais de cada jogador, não dá para a gente considerar numa tacada só como é que vai ser a conduta da diretoria em relação a esses medalhões que estão em fim de contrato. Mas aí já na minha visão, em relação ao nível de desempenho, protagonismo e idolatria, né, acho que o Bruno Henrique
está muito bem posicionado para receber um novo contrato, enfim. Mas é claro que o tempo vai dizer, ele tem condições, mostrou ontem uma exibição que remeteu, como já falei, aos tempos de auge dele, né, no Flamengo, e aí com essa situação fica difícil o Flamengo descartar o jogador nesse sentido. Mas, enfim, como eu falei, eu acho que vejo o Bruno Henrique e Everton Ribeiro mais próximos de uma renovação contratual do que os outros 4 mencionados aqui. A situação do Rodrigo Caio também, que fica joga, não joga, vira quarta, quinta opção da zaga, é um contexto diferente, apesar de ser um jogador de 29 para 30 anos, vai fazer 30 anos. Enfim, é um cenário que não dá para a gente colocar todos no mesmo balaio, mas dá para a gente colocar alguns grupinhos ali de contexto e situação envolvendo o protagonismo e a relevância no time do Flamengo atual.